Bancos de urgência no Lubango com agitação nas últimas 24 horas. 12 casos de politraumatismos e intoxicação alimentar foram os registros. Detida a diretora de dados migratórios do SME por prática de crimes como associação criminosa e falsificação de documentos. Em Moçambique, 21 pessoas morreram e tumultos violentos na sequência da decisão do Conselho Constitucional de manter a vitória do partido Frelimo. Papa Francisco faz apelo à paz no mundo na sua tradicional mensagem Urbi et Orbi. As notícias para segui-las agora no Girassol Jornal. Muito boa noite. Cerca de 94 crimes e 33 acidentes rodoviários foram registados pela Polícia Nacional durante as últimas 24 horas em todo o território nacional. Os números registados, 67 pessoas foram detidas por supostamente terem cometido crimes diversos. O balanço provisório da Polícia Nacional da noite de 24 para 25 de dezembro dá conta que várias ocorrências foram registadas. O destaque recai para as províncias de Luanda, com 32 casos, Uíge, 9, Benguela, 7 e Malange, 6. Neste período, não foi registado o crime de abuso sexual. O esforço que as forças de segurança fizeram fez com que tivéssemos uma diminuição de menos 67 crimes comparados com o ano passado. Portanto, foram esclarecidos 52 desses crimes, dos 94, e detidos preventivamente pelo cometimento desses crimes cerca de 65 suspeitos, cidadãos suspeitos. É importante destacar que, em termos gerais, foram registrados 4 homicídios, menos 7 homicídios do que o Natal do ano passado. Portanto, não tivemos qualquer crime sexual registado. As ofensas à integridade física foram registradas 23, também menos 15 do que no período do ano passado. Tivemos registrado 17 roubos, menos 13 que no período do ano passado, e 39 furtos, menos 19. No que diz respeito à segurança rodoviária, foram registrados 33 acidentes de viação. No que diz respeito à sinistralidade rodoviária, tivemos 33 acidentes, menos 3 do que no mesmo período do ano passado. As consequências foram de 7 mortos, aí tivemos mais 3, e de 58 feridos, também mais 12. Portanto, embora tenhamos tido menos 3 acidentes, mas tivemos mais 3 mortes, tivemos mais 12 feridos do que no mesmo período do ano passado. Destacar que, ainda no que diz respeito à sinistralidade rodoviária, foram registrados 11 atropelamentos, 4 colisões entre veículos e 9 choques entre automóveis. Portanto, isso dá, em termos de atropelamentos, menos 3 do que no período passado, menos 3 colisões do que no período passado, mas ainda assim 5 choques a mais do que na quadra festiva, no Natal do ano 2023. Nas últimas 24 horas, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros teve 40 ocorrências. 24 horas, melhor, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros considera este período como sendo regular, na medida em que observa-se uma certa calmia e tranquilidade em todas as cidades capitais do país. No entanto, as ocorrências que foram observadas são aquelas que, portanto, já fazem parte do leque de ocorrências que tenham sido registradas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Ainda assim, destas ocorrências fizeram um total de 4 vítimas mortais e 40 vítimas feridas. O destaque aqui recai para 9 acidentes de viação, 6 incêndios e ainda uma intoxicação alimentar e um presumível afogamento, isto na província do Uíge, município do Negaje. Segundo o diretor do Gabinete de Comunicação do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, as ocorrências com maior incidência recaem para a província de Luanda, mas o destaque vai para a localidade dos Bengos.
A província com maior ocorrência é a província de Luanda, mas ainda assim há um acidente que teve lugar no município dos Dembos, isso na província do Bengo, um acidente de viação, colisão entre duas viaturas que marcou estas 24 horas pela negativa, tendo em conta que houve uma vítima mortal e um número considerável de vítimas feridas. Em termos gerais, a Polícia Nacional declarou que a situação de segurança pública em todo o país é estável, segura e tranquila e que o dia 24 e a transição para 25 de dezembro de 2024 foi caracterizada num ambiente de paz social que se constata com os baixos índices de registro de crimes comparativamente ao ano de 2023, onde se registrou 67 crimes diversos. O Presidente da República concedeu clemência no âmbito dos festejos dos 50 anos de independência nacional a 51 cidadãos que cumpriam a aplicação de penas em todas as províncias do país. O perdão presidencial, que acontece por altura das festas natalinas, visa conceder aos reclusos condenados em penas privativas de liberdade uma oportunidade de reintegração social e familiar. Entre os perdoados consta o antigo Presidente do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos. No quadro do 50º aniversário da Independência Nacional, nos próximos dias vou assinar o decreto presidencial que indulta um certo número de cidadãos condenados e que cumprem penas nos estabelecimentos prisionais, ato que voltará a acontecer ao longo do ano em datas a determinar. O decreto presidencial que concede o indulto foi assinado hoje, 25 de dezembro. O indulto aos 51 reclusos condenados foi concedido tendo em conta a proclamação da independência nacional, que constitui um dos marcos históricos de maior realce para o país, considerando que no dia 11 de novembro de 2025 Angola celebra 50 anos da sua independência nacional e visando garantir que o clima de harmonia, clemência, indulgência, concórdia e fraternidade que vai nortear a celebração da efeméride, que trará ao povo angolano elevado sentido de patriotismo e amor à pátria, possa incluir cidadãos em cumprimento de penas. Foi concedido o indulto no sentido de proporcionar aos reclusos condenados em penas privativas de liberdade uma oportunidade de reintegração social e familiar. Só merece o indulto o cidadão que, verificado o comportamento, não demonstre perigo social. É neste sentido que será restituída a liberdade, nos termos da alínea N do artigo 119 e também do número 4 do artigo 125, ambos da Constituição da República de Angola, para os seguintes indicados: Januário Gomes António, Mabiala Manuel de Souza, no Bengo, Elísio Mundundo, Feliciano Abias, Joaquim Jamba, Maurício Paris, Severino Soma, em Benguela, David Francisco, Félix Chinendel António, no Bié, José Poati, Afonso Conde Lelo, em Cabinda, João Caçanga e Lucas Mulandai, no Quando Cubango, Ailton Alves e Telinho Miguel, no Kwanza Norte, Henrique Simões e João Bernardo, no Kwanza Sul, Miguel Lourenço e Wambaka Rola Katongo, no Cunene, David Paciência e Ferreira Martins, no Ambo, Abel Domingos, Fernando Sebastião, Francisco da Costa, Francisco Mungonena, Gabriel Caloeio, na Huila, Abrão dos Santos, Adolfo André, Ana da Silva Miguel, Carlos Tavares Ngando, Celson Januário, Emanuel Leonardo Fonseca, Gilson da Silva Moreira, Hermenegildo José André, José Filomeno de Souza dos Santos, o Zeno, Maninho Maneco Baião, Sampaio Francisco Malembe, em Luanda, Domingos Catambi, Trindade Zua Camoege, na Lunda Norte, Bonifácio Feliz Agostinho e Cláudio Adão Taza, na Lunda Sul, Fernando Francisco Mateus e Manuel Fernando Moraes, em Malange, Félix Santos Moisés Bernardo, Lucas Figueiredo Samucuta, no Mexico, Alberto Chamba Joaquim e António Barbante Cacindula, no Namibe, Ambrósio Pedro e Jorge Correia Mateus, no Ige, Maísa Mfuanane e Samuel Mavungo, no Zaire. O decreto presidencial entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2025. O Serviço de Investigação Criminal deteve a diretora de Atos Migratórios do SME. Maria Emília Pinto Caçul é acusada da prática dos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, recebimento indevido de vantagem e corrupção ativa de funcionário público.
O trabalho aturado de investigação em torno deste processo-crime já decorre desde o ano passado, que foi despolitado mediante várias denúncias sobre irregularidades na aquisição de vários documentos, sobretudo para cidadãos estrangeiros. Fortes indícios indicam que o envolvimento da responsável do Serviço de Imigração Estrangeiro num esquema fraudulento de emissão de passaportes, cartões de residência, vistos de permanência temporária e de trabalho, além de outros atos migratórios, em troca de avultadas somas em dinheiro. O ministro do Interior, Manuel Homem, apela aos cidadãos a continuarem a denunciar tais atos. Estas denúncias são bem-vindas e é importante que se diga isso. É importante que os cidadãos continuem a denunciar atos em que exija um comprometimento diferente dos agentes públicos. E nestes casos, o Ministério do Interior tem as suas áreas respectivas, nomeadamente o Gabinete de Inspeção do Ministério, o Serviço de Imigração Estrangeira também tem um Gabinete de Inspeção e todas essas denúncias que são feitas publicamente ou que chegam ao nosso conhecimento são encaminhadas para estas áreas e são dados de devido tratamento. E muitas dessas questões serão públicas quando agentes do Ministério do Interior, sejam eles do SIC ou do Serviço de Imigração Estrangeiro ou qualquer outro serviço sob nossa tutela, esteja envolvido em atos que não são abonatórios e que forem públicos, nós daremos conhecimento público destas ações que estes órgãos internos estão a desenvolver. Manuel Homem falou de igual modo sobre as irregularidades encontradas durante o processo de reavaliação dos recrutamentos para os novos quadros do SME. Foram feitas considerações sobre algumas irregularidades que foram identificadas durante o processo de reavaliação dos cidadãos que estão a acontecer durante o processo de recrutamento. É um programa e é um processo que vai continuar. Todos aqueles que reunirem os requisitos vão passar para a fase seguinte, mas naturalmente todos aqueles que forem identificados que não cumprem os requisitos para o exercício da atividade no Serviço de Imigração Estrangeira, estes serão dispensados, em alguns casos, e aqueles que não tenham cumprido de forma legal o processo de constituição dos documentos e que constitua crime, estes serão encaminhados ao Serviço de Investigação Criminal para que possamos dar sequência aos trâmites normais de processo dessa natureza. O importante é dizer de que quer aqueles agentes passivos ou ativos do processo, todos eles são implicados e nós daremos sequência ao processo considerando aquilo que é a instituição, o Ministério do Interior e a necessidade de garantir que a integridade dos seus quadros esteja sempre acima daquilo que são os princípios legais. O ministro do Interior prometeu ainda para os próximos tempos um árduo trabalho na entrega de vários passaportes aos cidadãos que já trataram o documento há muito tempo. Manuel Homem fez estes pronunciamentos durante a inauguração de mais um posto de atendimento do SME nesta terça-feira. Os bancos de urgência dos hospitais em Luanda registaram um movimento calmo na noite de 24 para 25 de dezembro. Apesar do registro de poucas ocorrências, comparado ao mesmo período de 2023, a malária manteve-se como a primeira causa de atendimento no Hospital dos Cajueiros, no município de Kazenga. Em média, no banco de urgência do Hospital dos Cajueiros, são atendidos diariamente mais de 1000 pacientes. Entretanto, de 24 para 25 de dezembro, segundo o diretor clínico, a unidade hospitalar de referência esteve calma. Tomás Fernando avançou que os números estiveram abaixo de 1000 pacientes atendidos. Malária, hipertensão, doenças respiratórias agudas e diabetes foram as patologias atendidas. Tivemos um total de 954 pacientes atendidos, internamos 89 doentes, fizemos 9 hemotransfusões, que não é típico, normalmente é acima dos 15. Também tivemos poucos partos, houve somente 3 partos eutóxicos,
um parto distóxico e ou uma paciente ou uma parturiente em trabalho de parto distóxico, este foi transferido para o Hospital Maternidade Lucrécia Paim. Também tivemos um trauma, uma criança que esteve a descer escadas em casa, escorregou e caiu, chegou aqui inanimado. Esta criança foi também transferida para o Hospital Pediátrico David Bernardino. Apesar de insuficiente, o capital humano Tomás Fernando garante ter capacidade para responder às ocorrências durante a quadra festiva. Temos todos os fármacos suficientes para atendermos os nossos pacientes. Temos uma escala definitiva do mês e temos escalas suplentes daqueles que, em qualquer situação que pode ocorrer. As equipas de enfermagem vão aí entre 4 a 5 enfermeiros. As equipas médicas são reduzidas, são 2 médicos, o máximo 3, e conseguimos manter o hospital em condições. E o Banco de Urgência dos Queimados, no Hospital Especializado Neves Bendinha, o movimento esteve igualmente calmo, com 17 ocorrências. Os líquidos superaquecidos foi a principal causa de atendimento, frisou o médico em serviço Santos Ndilo. A maioria que ocorreram no nosso serviço foram adultos, que aqui, quanto à nossa estatística aqui no hospital, 70% dos pacientes que ocorrem no nosso serviço são crianças, enquanto que 30% são adultos. Outro paciente que veio transferido do Hospital do Bengo, esse foi vítima de acidente doméstico, um gás butano que resultou em queimaduras do 1º, 2º grau superficial e profundo. Esse foi avaliado em 65,25%. E esse último é um paciente crítico. O Hospital Especializado dos Queimados está localizado no distrito urbano do Neves Bendinha. Continuamos a olhar para a quadra festiva. Estão criadas as condições para o asseguramento da quadra festiva em Cabinda. Técnicos estiveram reunidos para cautelar questões ligadas à energia, à água, saúde, alimentação e transporte público. O Governo Provincial de Cabinda cria a equipa de prontidão para assegurar a quadra festiva. Durante o encontro que juntou várias entidades, serviu para cautelar questões ligadas ao fornecimento da água, corrente elétrica, alimentação, transporte, segurança e saúde. O administrador de Cabinda destaca os pontos que mereceram maior atenção. Em termos de distribuição de energia, a ENDE foi orientada a trabalhar ao máximo, poder resolver pontualmente os casos dos cortes que foram acontecendo nos últimos dias. A Sonangol foi chamada a se pronunciar a respeito das condições no que tem a ver com a distribuição do combustível, do gás de cozinha, e com os órgãos de defesa e segurança também já foi criada a equipe que já está em campo a trabalhar para garantir a grande segurança a nível das populações. O secretário provincial dos Transportes disse que foram redobradas as linhas de transporte para Cabinda, via aérea e marítima, para se evitar constrangimentos aos que pretenderem passar o Natal em outras localidades do país. Durante a quadra festiva, nas 3 áreas de trabalho, me refiro à área terrestre, aéreo e marítimo. Terrestre, pelo número de autocarros que nós temos, estamos a cobrir todo o território da província de Cabinda. Portanto, com maior destaque no casco urbano, né? Portanto, no ramo aéreo, dizer o seguinte, os 4 serviços diários estão a operar normalmente. Na eventualidade de surgir uma falha, temos uma garantia de pôr mais um serviço para a população. Temos a CECIL, que aumentou a frequência. Dizer que antes eram 3 frequências semanais, agora são de segunda a sexta, aliás, segunda a sábado e excepto aos domingos. O responsável da saúde garantiu que os hospitais estão prontos para atender os casos que ocorrerem durante a quadra festiva. Nós fizemos um plano de distribuição, sobretudo desses fármacos essenciais a nível dos municípios, com a última contingência que recebemos da SECOMA, sobretudo soros, para dar resposta a quadros não só diarreicos, mas também, sobretudo, nessa fase em que há tendência a aumentar os acidentes
e as agressões físicas com concurso à arma branca. A equipa de fiscalização começa a trabalhar nos próximos tempos para acompanhar o asseguramento dos serviços às populações. E vamos olhar para a ceia de Natal na noite desta terça-feira. Muitas famílias estiveram reunidas e não foi diferente no município do Lovo, na província da Lunda Norte, onde as pessoas estiveram também a confraternizar e a ter um Natal perto das suas famílias. Nesta época natalícia, os munícipes do Lovoa se reúnem entre amigos e familiares, momento em que preferencialmente degustam peixe sombi e a carne de caça. A refeição, segundo alguns munícipes, é acompanhada com fungo misto ou de bombom. É bem verdade, aqui no nosso município do Lovoa nós alimentamos, nessa época de Natal, o nosso peixe fresco, que nós chamamos sombi, e folha de batata que nós comemos. E comemos também jimboa e quiabo. Esses são nossos pratos preferidos que nós comemos aqui ao nosso município do Lovo. A família aqui convive como atendendo à sua especificidade do município, em termos da comida tradicional. O prato que temos preparado aqui é mais o macosso, temos o nosso peixe do rio, que é o sombi, aí aquela carne de caça, os nossos papais são caçadores, temos ali na mesa, tem tido também o porco cozido ali e o nosso fungo branco. Dada a sua peculiaridade, muitas pessoas vêm de Luanda e de outras províncias para consumir o peixe sombi. Pessoal de Luanda, até estamos a ver uns candongueiros que andam mesmo ir lá. Assim que estou a falar, na minha área deixei candongueiros aí a fazer o trabalho daquelas folhas que fumbam. Há pessoas mesmo, que são mesmo do Luanda, que tiram esse produto e levam em Luanda. Para aqueles que vêm distante, no caso de Luanda, como outras províncias, como se diz, aquilo que você encontra, né, é aquilo que você come. Quer saborear do prato, então nós devemos mostrar, na verdade, o que nós consumimos localmente. É mais ou menos isso. O pároco da Diocese do Dundo e Lovoa fala sobre o significado do Natal na perspectiva religiosa. O Natal é um tempo em que celebramos o nascimento do menino Jesus, mas também é um tempo dedicado à família, espaço de confraternização, de alegria, de amor e, sobretudo, de solidariedade. E a governadora da Lunda Norte, Filomena Misa Aires, apela às famílias angolanas a partilharem o amor ao próximo e evitarem os excessos durante a ceia de Natal. O Natal é um perdão, o Natal é o carinho, é o amor. Dizer que a todos munícipes, a toda a população do município do Lovoa e não só em particular da província da Lunda Norte, desejo a eles um Natal feliz e um ano próspero. Vamos festejar o Natal com as condições que nos oferece. Alguns pontos de comércio ambulante aqui na Lunda Norte era de bastante movimento para comprar o essencial. E com o objetivo de oferecer um dia diferente às crianças de vários lares de acolhimento de Luanda, a Fundação Arte e Cultura realizou nesta terça-feira um jantar beneficente para 150 crianças. É com este ambiente de música e dança que as 150 crianças dos diversos lares de acolhimento de Luanda vivenciaram o jantar de Natal beneficente organizado pela Fundação Arte e Cultura. É uma alegria, né? Não é fácil chegar até aqui. A missão que eu tenho a deixar é só que tenham fé. Que um dia vão chegar aqui, não se desviam, porque lá fora há muitos malfeitores, O que eu tenho a dizer é que não se desviem, só ter fé que um dia vão chegar aqui, um dia vão estar aqui. Muito obrigado por me darem atenção, por me criarem e por me educarem, Agora, aqueles que não têm pai, que não se desanimam, é só terem fé, podem ver o pai do outro como seu pai, aqueles que têm boa amizade,
e a vida vai indo. Nesta atividade eu me sinto muito, mas muito feliz por nós estamos aqui. A palavra que eu quero deixar é que continuem sempre bem com os seus talentos e possam convidar-nos sempre e possam ser sempre felizes, sempre que Deus vai de ajudar-nos. Há mais de 10 anos que a Fundação recebe crianças, jovens e adolescentes de distintas casas de acolhimento de Luanda. A Fundação trabalha com as crianças dos lares nas áreas da música, dança, artes plásticas, entre outras. Cada dia 24 de dezembro temos o nosso jantar de Natal para 150 crianças da Casa de Acolhimento. Papai Natal esperou fora, a padre da ilha vai dar a missão dele e no final durante a hora temos o show e no final vai ser um jantar de Natal de 5 estrelas. Para mim, Natal é o ambiente de solidariedade, de unidade. E aqui na Fundação, cada criança, eu quero passar esta mensagem para eles também. Cada um de nós é pequena luz, mas juntos formamos uma grande luz. Este evento é uma consolidação das atividades desenvolvidas com essas crianças durante todo o ano e de um gesto de solidariedade nesta época festiva. Aqueles que se sentem só, magia do Natal chegou. Vamos a Benguela, onde os cidadãos entendem que a escolha de brinquedos para oferecer às crianças em época festiva deve ter pendor educativo. Entrevistados pela Rede Girassol, os cidadãos desaconselham ofertas como pistolas de brinquedo, telemóveis e tablets. Pais encarregados de educação em Benguela entendem que os tipos de brinquedos a oferecer aos filhos, sobretudo nesta época de Natal, deve ser de valor educativo para as crianças, com vista a facilitar o seu crescimento. Os brinquedos para os nossos filhos devem ser aqueles que agregam valores. Os brinquedos educativos, sobretudo, aproveitar essa pausa para o Natal, vão estar um pouco distante da escola, mas os brinquedos devem ser aqueles que vão agregar alguma coisa, algum conhecimento para os nossos filhos. O mais essencial é dar os brinquedos já habituais para a criança, com mais responsabilidade. E aqueles brinquedos que levam consigo sentimento de agressividade, estou a falar de espada, estou a falar de faca e armas, que não seja dado para as crianças, mas os tais habituais é essencial. Os presentes, tais como armas de brinquedo, que refletem instrumentos de guerra, devem ser evitados, de acordo com os nossos entrevistados. Existem brinquedos que não é para oferecer para crianças, transmitem mal informação, transmitem... eu digo, existem bonecos que as crianças não podem receber. Bonecos de pistola, bonecos de... coisas assim que deixam traumatizada a mente da criança, isso não. Vamos oferecer o Pai Natal, outros brinquedos, menos esses brinquedos de terror que é para salvaguardar a saúde mental dos nossos filhos. Entretanto, há quem também entende que os presentes para os filhos devem ser bem selecionados e desaconselham o oferecimento de instrumentos eletrónicos, tais como telefones e tablets. Não. Os equipamentos eletrônicos devem ser retardados o mais possível, porque já ficou provado pela ciência que quando a criança recebe esses brinquedos muito cedo, isso influencia no seu desenvolvimento. Elas ficam mais sedentárias e às vezes desenvolvem doenças em função desses brinquedos eletrônicos, porque eles ficam brincam menos. Isso é negativo. Então os brinquedos devem ser aqueles que vão suscitar o seu conhecimento e aqueles que eles não fiquem muito parados. Pais encarregados de educação em Benguela aconselham compra de presentes que ajudem na educação dos filhos, já que é comum nesta época de festa a compra de brinquedos para os filhos. A governadora de Cabinda partilhou brindes de Natal com as crianças mais desfavorecidas. Durante o convívio, os pequenos receberam brinquedos e alimentos. As crianças internadas no Hospital Provincial de Cabinda e as que vivem na localidade de Talisumbe festejaram o Natal ao lado da governadora Susana Abreu. Durante o convívio, as crianças receberam brinquedos, entre outros presentes.
As crianças não quiseram esconder a alegria. Boneca. Está feliz? Sim, recebi uma boneca. Muito feliz. Muito bom! O diretor do Hospital Provincial de Cabinda agradeceu o gesto e aproveitou a ocasião para apresentar a preocupação ligada à falta de especialistas naquela unidade, situação que tem causado constrangimento no acompanhamento de alguns pacientes. O nosso maior constrangimento tem a ver apenas com o recurso humano especializado. Estamos com déficit de médicos especialistas, né? Mas estamos em formação. Nós estamos a formar neste momento 19 médicos, né, para a especialidade de pediatria, e nós pensamos que até no ano 2026 nós teremos aproximadamente 15, 16 médicos especialistas. E para o ano 2027 a meta é 20 médicos especialistas que estão na pediatria aqui na nossa província. A governadora Susana Abreu disse que neste momento de Natal o espírito de solidariedade e amor ao próximo devem dominar as famílias. Natal é abraçar, Natal é dar carinho, Natal também é demonstração de amor. Nós viemos aqui no Hospital Provincial de Cabinda, onde estão internadas quase 100 crianças, e viemos dar amor e o nosso carinho a estas crianças. Então queremos também estender este abraço, esta demonstração de amor a todas as crianças da província de Cabinda e da Angola inteira, sobretudo aquelas que estão em condições que não vão poder festejar o Natal de forma muito alegre, com muita energia. Então vai o nosso abraço, o nosso carinho para estas crianças, que passem bem uma quadra festiva, e também uma atenção especial aos pais, aos tutores, aos encarregados de educação. No cumprimento dos 11 compromissos da criança, a criança tem direito que lhe é proporcionado alegria, carinho e amor, não só no período de Natal, mas também em todo momento. O convívio com as crianças terminou com o almoço na localidade de Talisombe. O Bispo de Cabinda pede maior solidariedade para com as famílias mais carentes. Dom Belmiro Tshisekedi falava durante a tradicional Missa do Galo. Vários fiéis católicos estiveram reunidos na Missa de Galo, que teve lugar na paróquia Nossa Senhora Rainha do Mundo. A homilia foi orientada pelo bispo da Diocese de Cabinda, Dom Belmiro Tshisekedi. O sacerdote pediu às famílias a exercitarem o amor e a promover a paz na sociedade. O sentido da glória de Deus trazido por Jesus, aquele que permite que haja na terra paz entre aqueles que Ele amam, o sentido que lhe dá é o sentido da simplicidade, da pobreza do coração, de permitir que os outros cresçam e nós não lhes coloquemos obstáculos. A paz que Jesus quer é aquela em que todos se realizem como homens e mulheres, beneficiem dos bens da criação e possam criar laços que permitam que na sucessão de gerações a estabilidade e o desenvolvimento sejam parte integrante do processo humano normal. O bispo disse também que há famílias a enfrentarem muitas dificuldades neste período. A solidariedade deve-se fazer sentir. Imagino os que têm a responsabilidade, as noites mal dormidas, diante de um contexto social e econômico nada favorável, onde as dificuldades do salário, que já é pouco e se atrasa, atrapalha a autoridade paterna nas famílias que dependem disto. Mas é preciso ganhar a capacidade de vencer no meio das dificuldades. As grandes nações construíram-se nos momentos de crise, pois a crise é a bênção que Deus nos dá para podermos aprender a criar novas maneiras de renascermos como povo e como nação. Os fiéis que participaram da missa falaram da importância do Natal, que deve ser celebrado entre os povos. Reserva-se esta missa para todo o cristão preparado durante o tempo do Advento, que são cerca de 4 domingos, ele poder viver e conviver
o ambiente do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. É Natal, com ele nós devemos também nascer e renascer, tomarmos as novas providências com Cristo para que tudo aquilo que foi errado, para que tudo aquilo que constitui um mal no passado fique mesmo para o passado. Fiéis católicos em Cabinda celebram o nascimento do menino Jesus com cânticos e alegria. Dom Belmiro Chisenguete apela às famílias maior solidariedade para com aquelas que mais precisam. Vamos fazer uma curta pausa, voltaremos com mais notícias. Até já. Após a ceia de Natal, alguns pontos de Luanda apresentaram ruas limpas, enquanto outros registaram amontoados de lixo. Após a noite da ceia do Natal, Luanda acordou com um cenário diferente do habitual. Calma. Numa ronda feita por alguns pontos da cidade capital, registramos algumas zonas limpas, como é o caso da ilha de Luanda, onde famílias e grupos de amigos se reuniram para desfrutar do mar, tomar o sol e recarregar as energias. Aqui está tudo bem, está muito limpo. Por isso que nós também viemos aqui para passear a férias. Está tudo bem, está limpo. Gostamos muito. Para cautelar riscos de afogamento, os bombeiros vão sensibilizando turistas e banhistas sobre os cuidados a se ter para evitar o pior. Tem sido um dia calmo. Desde a manhã de hoje, das primeiras horas do dia de hoje, que estamos aqui para prevenir, em função do plano visado por Sua Excelência Comandante Provincial, que tem como lema afogamento zero. Então estamos aqui para conseguir cumprir com aquilo que foram as orientações baixadas por Sua Excelência Comandante Provincial, no sentido de conseguirmos atingir as metas daquilo que foram preconizadas pelo plano de ação visado para esse asseguramento às quadras festivas. O jovem Domingos lamenta o facto de cidadãos insistirem em deitar o lixo no chão, o que dificulta o seu trabalho. Consumiram muito lixo, estava mesmo podre de manhã. A que horas é que começaram a fazer a recolha? Às 8h30. Sim. 8h30. Há pessoas ainda a deitarem lixo fora do contentor? Sim, fazem isso, deitam mesmo para a nossa frente, deitam mesmo no chão. Não conseguimos defender nosso trabalho. Nota positiva para o Zé Pirão, cujo cenário não foge da ilha de Luanda. Mas não ficamos por aí. Percorremos até o Rangel, bairro Combatentes. Lá está totalmente diferente. Lixo no chão e sobre águas paradas. Apesar dos cenários diferentes em alguns pontos, os coletores de lixo não medem esforços para continuar a trabalhar e dar respostas satisfatórias nesta época natalícia. Muita gente até o momento não percebe o tanto que nós fizemos para manter a cidade limpa. E como é o nosso objetivo manter Angola limpa, por isso que estamos aqui a dar o nosso contributo. Nós conseguimos controlar ainda hoje de manhã. Começamos da entrada da ilha até o ponto final. Aqui agora é o último ponto que nós conseguir controlar a situação. Luanda registra cenários diferentes em relação ao lixo após a ceia do Natal. Nesta época que simboliza o nascimento de Jesus Cristo, fiéis foram chamados a refletir sobre o amor, perdão e a solidariedade. Apesar de alguns discordarem que o 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo, entendem que, pelo simbolismo, a data deve ser de reflexão, aproximação e amor ao próximo, unindo a família. Eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e o seu nascimento trouxe a esperança para a humanidade de podermos voltar àquilo que foi a intenção inicial de Deus, que fôssemos como Ele. Então, o nascimento de Jesus é dos acontecimentos históricos mais importantes da humanidade. Mesmo não sabendo a real data do aniversário de Jesus, nós acreditamos que um dia Jesus nasceu. Numa data como esta, as pessoas devem celebrar em família, buscando sempre pelo perdão e pela confraternização entre todos. Eu ensino a outras crianças para aprender a
adorar Jesus, seguir na palavra. Se eles estão a adorar Jesus, que continuam assim, estamos num bom caminho. No culto de adoração e ação de graça, o pastor da Igreja Rocha Eterna Tabernáculo, José Cusse, lembrou aos fiéis a cultivarem diariamente o amor de Cristo, como ensinado nas Sagradas Escrituras, e a não desanimarem diante das dificuldades face à crise econômica que o país atravessa. Como diz a Bíblia, você tem que procurar fazer do outro feliz. É a melhor maneira de exprimir o amor. É procurar fazer o bem ao outro. Fazer algo para o outro. É onde que tem mais bênção. O que você faz para você próprio desaparece. O que você faz para o outro dá fruto. David disse, eu era jovem, agora cresci, nunca vi um justo abençoado. Quer dizer, nos tempos da crise, nós nos confiamos naquele que nasceu em Belém e que prometeu estar conosco todos os dias. Ele está conosco e cuida de nós. O pastor titular da Rocha Eterna Tabernáculo sinaliza como a sociedade deve viver a transição do ano. As famílias devem se preparar na oração para o fim do ano, porque Deus cuidou de nós do janeiro até dezembro. Ninguém sabe se o ano que vai começar vai acabar mais conosco. Mas se nos entregamos naquele que detém o tempo nas suas mãos, vamos estar seguros. Então devemos nos confiar ao Senhor. Pelo menos 21 pessoas foram mortas em tumultos violentos em Moçambique na sequência da decisão do Conselho Constitucional de manter a vitória do partido Frelimo nas eleições presidenciais de outubro, anunciou o ministro do Interior, Pascoal Ronda, na terça-feira. A decisão do tribunal na segunda-feira confirmou o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, como vencedor com 65,17% dos votos, rejeitando as alegações de fraude generalizada. Isto provocou uma onda de protestos liderada por apoiantes da oposição que insistem que as eleições foram manipuladas. Os protestos eclodiram em todo o país, com manifestantes a bloquear estradas, a queimar pneus e a entrar em confronto com as forças de segurança. Em várias províncias, foram vandalizados edifícios públicos e viaturas à medida que a raiva aumentava. A violência resultou na detenção de pelo menos 78 pessoas, com o governo a avisar que haverá mais detenções à medida que os protestos continuarem. As Forças Armadas e de Defesa vão aumentar a sua presença em pontos críticos e chave, disse o ministro Ronda à emissora estatal TVM, sublinhando que as medidas de segurança estão a ser reforçadas para reajustar a ordem. A oposição, liderada pelo político Venâncio Mondlane, rejeitou a decisão do tribunal e acusou a Frelimo de manipulação eleitoral. O partido de Mondlane afirma que as eleições foram marcadas por intimidação dos eleitores, enchimento de urnas e irregularidades na contagem dos votos. Apesar da negação da Frelimo, as alegações de manipulação eleitoral não são novas. O partido no poder governa Moçambique desde a independência em 1975 e tem sido frequentemente criticado. Os ataques aéreos do Paquistão no leste do Afeganistão mataram 46 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, disse um funcionário do governo talibã nesta quarta-feira. Hamdullah Fitrat, o porta-voz adjunto dos talibã, disse que 6 pessoas também ficaram feridas na província de Paktika, na fronteira com o Paquistão. O governo talibã denunciou o ataque, afirmando na terça-feira que a maioria das vítimas eram refugiados da região do Waziristão e prometendo retaliação. Os oficiais de segurança paquistaneses, que falaram sob condição de anonimato, de acordo com os regulamentos, disseram à agência Press que a operação de terça-feira tinha como objetivo desmantelar uma instalação de treino e matar insurgentes na província. O Paquistão não comentou os ataques. No entanto, na quarta-feira, o exército paquistanese disse que as forças de segurança mataram 13 insurgentes
em uma operação baseada em inteligência no Waziristão do Sul, no Paquistão, um distrito localizado ao longo da fronteira com Paktika. Os ataques são susceptíveis de agravar ainda mais as tensões entre os dois países. Em março, o Paquistão afirmou que tinham sido efetuados ataques com bases nos serviços secretos nas regiões fronteiriças do Afeganistão. Nas últimas 2 décadas, o Paquistão tem sido palco de inúmeros ataques de militantes, mas nos últimos meses registrou-se um aumento. O último foi este fim de semana, quando pelo menos 16 soldados paquistaneses foram mortos quando o TTP atacou um posto de controlo no noroeste do país. O Papa Francisco fez um apelo à paz no mundo nesta quarta-feira, na sua tradicional mensagem Urbi et Orbi para a cidade e para o mundo. Numa celebração de Natal marcada por conflitos e crises humanitárias, em particular em Gaza, na Ucrânia e no Sudão, o Papa pediu às pessoas para superarem as divisões. Diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, do Vaticano, Jorge Bergoglio voltou a denunciar a situação humanitária na faixa de Gaza. Na terça-feira à noite, durante a Missa do Galo, o pontífice já havia pedido um pensamento para as crianças metralhadas, as bombas sobre as escolas e hospitais, em alusão aos bombardeios de Israel em Gaza, cuja crueldade denunciou há alguns dias, o que provocou protestos da diplomacia israelita. Francisco também fez um apelo para facilitar o acesso da população civil do Sudão à ajuda humanitária, país devastado por 20 meses de guerra, onde a fome que afeta milhões de deslocados pode se tornar ainda mais grave, segundo a ONU. Dezenas de milhares de pessoas morreram no conflito e 12 milhões de sudaneses se viram forçados ao deslocamento, o que provocou a maior crise de deslocações do mundo, também de acordo com a ONU. O pontífice, que citou 18 países, também recordou o Haiti, a Venezuela, a Colômbia, a Nicarágua, entre outros. Ele pediu para que os países do continente americano, na verdade e na justiça, encontrem o quanto antes soluções eficientes para promover a harmonia social. Sem mencionar os Estados Unidos, onde o presidente eleito Donald Trump ameaça expulsar milhões de migrantes, Francisco declarou esperar que o jubileu seja uma oportunidade para derrubar todos os muros de separação, os ideológicos, que tantas vezes marcam a vida política, e os físicos. O Papa renovou o seu pedido a favor do cancelamento da dívida dos países mais pobres por ocasião do Jubileu 2025, o Ano Santo da Igreja Católica, que ele abriu na terça-feira e para o qual são esperados mais de 30 milhões de peregrinos em Roma. O Natal foi sempre uma época especial para muitas famílias, mas atualmente as pessoas estão mais preocupadas em comprar presentes para os familiares e amigos do que olhar para o verdadeiro significado que passa pelo nascimento do menino Jesus e a união familiar. Em conversa com a nossa equipa de reportagem, alguns anciões recordam como eram as celebrações no passado e lamentam o facto das tradições se estarem a perder. A véspera de Natal é a noite mais esperada de todo o ano, sobretudo pelas crianças. Para alguns, o Natal de hoje é muito diferente do de antigamente. Os gastos são maiores porque os preços dos artigos natalícios são exorbitantes e poucas pessoas se interessam pelo tempo de advento, que é a preparação da chegada de Jesus Cristo. Domingos Mateus garante que atualmente o Natal não tem o mesmo significado, ou seja, as comemorações são marcadas por um extremo consumismo. Também nós somos pai e avô neste mesmo ambiente e sempre que nós não viemos para aqui sentimos que não gozamos do Natal. Este é o nosso Natal, esta é a nossa família. Garcia Mateus afirma que há uma grande diferença entre as festas natalícias dos anos passados e atuais. Segundo ele, hoje há menos condições e mais dificuldades de celebração. Eu também era criança e os meus pais faziam o Natal com aquele carisma ainda do tempo colonial. Hoje em dia, já inventamos alguma coisa, tinham coisas que hoje em dia não tem. Naquele tempo o bacalhau aparecia com muito mais regularidade, mas hoje
em dia já é com muita dificuldade. Para as famílias terem, por exemplo, um bacalhau à mesa, é um sacrifício grande. Comer bolo normalmente era mais nessas datas festivas. Segundo o ancião, foi a partir de uma celebração pagã não religiosa que a Igreja Católica Apostólica Romana definiu o dia 25 de dezembro de cada ano como o dia do nascimento de Cristo. O Natal para nós somos família cristã católica, para nós é o dia do nascimento de Jesus. Então, esta data sempre é comemorado com este fim do nascimento de Jesus Cristo. Dia de amor, de carinho e de prosperidade. Domingos Mateus considera que o mais importante no Natal é manter a família unida e afirma que é com pouco que se faz o muito. Neste momento não estamos a gozar com dinheiro, não estamos a gozar com bens. O pouco que conseguimos, espalhamos aqui na mesa e é só verem o que vem aqui na nossa, o símbolo que vem na nossa t-shirt. É com pouco que a gente faz o muito. Este número de gente vai nos fazer uma festa feliz, uma festa alegre. E pronto, no Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. O Natal é a festa da família, festejada por 1/3 da população mundial, cerca de 4,8 mil milhões de pessoas. De recordar que o Natal é uma data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia com exatidão a data do nascimento de Jesus. Foi somente no século IV que o dia 25 de dezembro foi estabelecido como a data oficial de comemoração. Mais de 50 cestas básicas foram entregues aos membros da Associação Nacional de Surdos Mudos, localizada no Rangel, no bairro Nelito Soares. O momento foi proporcionado pelo Conselho Provincial da Juventude, com o objetivo de reduzir as dificuldades que este grupo enfrenta nesta época do ano. No dia em que se celebra o Natal, o Conselho Provincial da Juventude de Luanda promoveu um gesto de solidariedade no distrito urbano do Rangel. Nesta iniciativa, mais de 50 cestas básicas foram entregues a jovens e membros da Associação de Surdos e Mudos de Angola. A cesta básica, que sabemos nós que não é muito, mas é aquilo que a gente sabe que com Deus não é o pouco, é muito, não é? E mais vale de facto a gente partilhar o pouco que temos para com os que nada têm, não é? Porque de facto acreditamos nós que todos nós precisamos, mas há quem precisa mais do que nós. Daí que o Conselho Nacional de Juventude, o Conselho Provincial, tiveram o privilégio, num bater de porta aos seus parceiros, não é, que ajudaram com esses bens da primeira necessidade, que a posterior, não é, iremos de facto distribuir, não é, a essas famílias de jovens com problema de mudez e surdez. Entre os produtos da cesta básica destacam-se produtos alimentícios e de primeira necessidade. Nós trouxemos mais de 70 cestas básicas, não é, que estão compostas de facto por quilos de arroz, fuba, açúcar, trigo, pacotes de massa, óleo, sal, sumos e refrigerantes, não é? Acreditamos nós que para aqueles que de facto precisam é pouco, mas sabemos nós que vale a pena, não é esse pouco, repartirmos com quem de facto mais necessita. Emílio Alfredo, professor do ensino especial, destaca as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade, como a escassez de intérpretes para a integração em instituições públicas e privadas e as barreiras para conseguir emprego. Dificuldades ao nível do emprego. A nossa comunidade é muito grande, encontramos surdos, não tem emprego, mas tem família. Então, como cuidar da família se não tem emprego? Então, o surdo, por sua vez, passa muita dificuldade. E quando, por exemplo, vai procurar emprego, mesmo lá,
no local de trabalho também é barrado, porque o patrão, os colegas não conseguem ouvir a língua, não conseguem se comunicar por meio da língua gestual. Importa referir que atualmente a Associação Nacional dos Surdos e Mudos da Angola controla mais de 1.500 associados. E vamos a mais uma curta pausa. Daqui a pouco vamos olhar para a atualidade desportiva. Até já. Estamos de volta. Foi na passada segunda-feira que Alves Simões e a sua staff tomaram posse oficialmente nas suas novas funções. Do novo elenco diretivo esperam-se mudanças para o bem do futebol angolano. A Federação Angolana de Futebol foi criada em 1979 e as primeiras eleições aconteceram em 1991, coroando Armando Machado como presidente. Armando Machado disse que do novo elenco federativo espera-se que alcance patamares elevados para o bem do futebol angolano. Eu fui o 4º presidente da Federação, ele é o 8º. Muito bem. Mas quando eu fui presidente da Federação, ele era presidente do Inter. E eu vi o trabalho que ele desenvolveu no Inter. Se ele não perdeu os mesmos pergaminhos, tem a obrigação de fazer mais e melhor. E de levar o nosso país, a nossa federação, lá onde ela tem que estar e merece estar. O primeiro presidente eleito da FAF, Armando Machado, disse ainda que Alves Simões tem muito trabalho pela frente. É necessário trabalho, é necessário apoio de toda a gente que o rodeia. Eu acredito que ele pode fazer um bom trabalho e peço a Deus que o ajude nesse aspecto. O responsável pela primeira participação de Angola no Campeonato do Mundo, Oliveira Gonçalves, fala em federação funcional. Conheço a forma de liderança do Geraldo Simões. Eu fui treinador do Inter em 2000 e 2001. No ano que a Taça CAF denominou Nelson Mandela, fomos a uma final, com ele a liderar a direção. É uma pessoa que gosta de futebol, vive futebol, trabalha futebol, e se tiver que estar no gabinete até meia-noite ele estará. No entanto, tem um elenco muito produtivo, com indivíduos que foram jogadores de futebol. Sabem que o Cali há bem pouco tempo deixou de jogar. Pessoas que foram dirigentes também de clubes, e acredito que todas as experiências que eles adquiriram ao longo deste ano vão colocá-la à disposição da atual direção da Federação, e acredito que vamos ter, digamos, uma direção funcionável. O novo presidente da FAF delineou um ambicioso programa para o quadriênio 2024-2028. Entre as principais propostas estão a implementação da Liga Angolana de Futebol. Ainda sem uma data, João Luziviqueno, membro da Associação Nacional de Clubes Angolanos de Futebol, a ANCAF, garante que a tão esperada liga poderá acontecer nos próximos tempos. Uma outra forma de abordarmos o futebol a nível do nosso país, e se eu conheço o nível de seriedade dele, é precisamente isso que vai acontecer. Vamos, nos próximos tempos, ver mudanças, mesmo na própria organização do Girabola, mesmo na própria programação do Girabola, até porque isso é uma das preocupações que os clubes têm a nível do futebol. E, portanto, penso que isso irá acontecer nos próximos tempos. Recordo que Alves Simões foi eleito presidente da Federação Angolana de Futebol no passado dia 30 de novembro, tornando-se no 8º presidente da instituição que rege o futebol a nível nacional. Com o objetivo de massificar a natação, a ex-mundialista Rafaela Santos organizou um festival da modalidade na Academia MD. Aconteceu no último fim de semana a prova que juntou cerca de 160 nadadores amadores de idades compreendidas entre os 4 a 15 anos. A organizadora, a ex-nadadora profissional Rafaela Santos, explicou como foi realizar este evento que visa promover a natação. Apesar de estar nessa área da natação há um bom tempo, nunca tinha organizado um festival, uma atividade que nem essa. É a primeira vez a trabalhar nessa área. Mas desde o encerramento da minha carreira eu decidi continuar com a natação de uma outra forma, por mais que eu não possa estar na água. E foi essa a melhor forma que eu encontrei para conseguir puxar mais pessoas para a natação. Rafaela Santos, que terminou a sua carreira devido a lesões, decidiu passar a sua experiência como campeã nacional
e mundialista a próxima geração de atletas. Tem sido bom porque, apesar de tudo, eu sei que eu adquiri muito conhecimento lá fora e aqui. E por mais que as pessoas não tenham oportunidade aqui, quem já sabe, eu acho que deve passar sempre essa experiência para eles. E precisamos de mais pessoas na natação angolana, precisamos de mais jovens, mais talentos, e é isso que temos feito. Por sua vez, o diretor da Academia MD, Quenda Araújo, afirmou que a realização do Festival Interno de Natação é a concretização de um sonho. Foi uma realização pessoal, uma emoção. Uma coisa é um dia acordamos com um sonho e passados alguns anos conseguimos materializar esse sonho. Então ver a casa cheia hoje foi uma grande emoção. Ver o trabalho que está a ser feito pelos meus professores, na massificação do desporto, da natação. Hoje foi o dia da natação e pronto, foi uma verdadeira alegria. A Academia MD, aberta em julho deste ano, tem como pano de fundo a promoção do desporto em diferentes modalidades. Já inseriu mais de 250 atletas entre 5 meses aos 70 anos de idade no mundo da natação. Rui Borges é o escolhido para treinar o Sporting, isto após a saída de João Pereira, do comando técnico dos Leões. Após pouco mais de um mês à frente do Sporting de Portugal, João Pereira está de saída, depois de uma série de maus resultados, e será substituído por Rui Borges. O ainda técnico do Vitória de Guimarães reuniu-se com os responsáveis de direção da formação leonina. Desse encontro saiu luz verde para que as SADs do Sporting e Vitória possam começar a negociar diretamente. A cláusula de rescisão do técnico é de 4 milhões de euros, valor que a SAD leonina está disposta a pagar. O contrato do treinador com os Leões deverá ser válido por 2 temporadas e meia, até 2027. Pelo Vitória de Guimarães, os resultados de Rui Borges são agradáveis, tónico mais que suficiente para o presidente do Sporting querer contratá-lo. Na Liga Conferência, competição em que o Vitória tem dado mais cartas, são 6 as vitórias em 6 jogos na qualificação, mais 4 triunfos e 2 empates na fase de grupos da prova. Ou seja, na Europa, o Vitória conta com 12 jogos, 10 vitórias, 0 derrotas. No campeonato, o conjunto não passa pelo melhor momento. Está em 6º lugar, com 2 vitórias nos últimos 9 encontros na Primeira Liga. Rui Borges, de 43 anos, pretende estar no banco dos Leões no derby com o Benfica, marcado para o próximo domingo em Alvalade. E assim encerramos uma edição do Girassol Jornal. Obrigada pela sua atenção. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.